Quinta-feira, dia 2 de outubro de 2025. Dessa vez não vou errar. Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Quero conversar com vocês sobre tudo que está acontecendo de uma forma mais tipo análise, não simplesmente repetindo manchetes de jornais, porque isso todo mundo faz. Vocês leem, compreendem, ficam em dúvidas sobre algumas coisas, então vamos tentar dissecar aqui de tudo um pouco, ok? Eu copio muito os grandes mestres do jornalismo, como o saudoso José Roberto Guzzo, que se foi recentemente, né? O Alexandre Garcia, ou seja, esse pessoal que realmente tem história para contar, né? Augusto Nunes, e é baseado nesse pessoal, no bom sentido, que a gente vai aprendendo a olhar as coisas um pouquinho mais adiante. Por isso, eu quero dizer o seguinte, que estão tratando essa possível visita do presidente do Brasil, vou falar bonito, ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como que se fosse um joguinho, não, um piquenique, uma festinha, tentando dar ares de um encontro entre dois grandes estadistas. E nós sabemos que não é nada disto. Muito pelo contrário. O Inácio, tradicionalmente conhecido dessa forma, foge do diabo, ou melhor, foge da cruz como o diabo foge. Ele está evitando ao máximo esse encontro. Fica com brincadeirinhas, que nós vamos conversar, vou levar a primeira-dama para conhecer o presidente, mas ele está fugindo da raia. Por quê? Ele sabe perfeitamente que um encontro com Donald Trump dentro da Casa Branca, no Salão Oval, a conversa é diferente. E é lá que Donald Trump quer conversar, conforme informações de ontem, onde ele afirmou que quer que esse encontro seja lá, porque ele quer gravar e quer televisionar ao vivo para todo mundo assistir. O Inácio, que não nasceu ontem, está pensando o quê? O que esse cara vai aprontar para cima de mim? Vai me meter numa saia justa? Me jogar contra a parede? Fazer perguntas que eu não posso responder? E aí fica com a firula. Estamos vendo aí uma data, estou vendo minhas agendas, até porque agora está o COP30, da qual vou falar mais adiante, está tomando todo o meu tempo, tenho compromissos, quem sabe numa viagem que nós faremos para a Malásia, onde Donald Trump também irá, e tudo conversa mole. Segundo as informações do Itamaraty, ou melhor dizendo, do tal Amorim, do Celso Amorim, que é, de fato, o ministro de Relações Exteriores, né? O Inácio está com a ideia de propor a Donald Trump que qualquer acordo comercial inclua a decisão de Donald Trump em cancelar a Magnitsky aplicada àquele ministro. Nós já tocamos nesse assunto ontem, e é claro que isso não vai acontecer, é claro que Donald Trump não vai desfazer esta ordem, nunca antes na história, como ele gosta de dizer, o Inácio, houve alguém que viu a revogação de seu nome da Lei Magnitsky. Quando ela é aplicada, é definitiva. Então, alguns lá nos Estados Unidos, não sei se de verdade ou também como lorota, está dizendo o seguinte: nós podemos retirar o nome daquele ministro da Lei Magnitsky. Podemos revogar a decisão, desde que aquele ministro e o Supremo cancele todo o julgamento em cima de Jair Bolsonaro e aqueles que foram presos injustamente. Cancela tudo que as coisas voltam ao normal. Talvez seja isto que Donald Trump queira dizer pessoalmente ao Inácio, ao vivo e a cores para todo mundo ouvir. E o Inácio não vai poder tomar decisão nenhuma, porque nem ele tem essa autonomia, para mandar o Supremo cancelar tudo, porque não é ele que dá ordens ao Supremo, né? E o Supremo vai ter que pedir
a quem manda de fato se pode ou não desmanchar tudo. E quem manda de fato, nós sabemos, né? Essa turminha aí que tem um comando aqui em São Paulo, né? Que tem bancos virtuais, postos de gasolina, né? Fazendas, que elegem parlamentares, que faturam bilhões, praticamente 100 bilhões ao ano com o narco, né? Essa turma que manda, eu sempre falei sobre isso. É a minha visão, claro, eu não tenho prova. E cá entre nós, se tivesse, eu não falaria para também não amanhecer com a boca cheia de formiga, né? A gente como fala, a gente é macho até a página 2, né? Como se costuma dizer. Mas a verdade é que, tirando a brincadeira de lado, ele quer evitar a reunião. Muito bem. O que nós sabemos é que os parlamentares de esquerda brasileira, em contato com os parlamentares democratas americanos, estão vibrando com o tal showdown lá nos Estados Unidos. Ok. O governo não tem dinheiro para bancar todas as despesas. O Congresso não aprovou um aumento de receitas. Então, Donald Trump já afirmou que vai demitir pelo menos 100 mil funcionários públicos, e todos democratas, o que está causando um reboliço político nas mídias consorciadas americanas. E talvez, quem sabe, seria isto que o Inácio gostaria de usar também como argumento, dizendo que para lidar de igual para igual com Donald Trump, ele teria que mostrar também que sabe administrar os Estados Unidos, que sabe como tratar a economia americana, que a economia americana está indo de mal a pior, que estão aí devendo muito dinheiro e que não sabe, ou seja, tudo galhofas para entrar como se fosse uma espécie de enxerto no diálogo. Mas nada disso funciona. O que funciona é os dois sentarem, falarem abertamente o porquê que o Brasil está recebendo tarifas de 50%, porque os Estados Unidos estão fazendo isso, né? Donald Trump quer ouvir do Inácio uma contraproposta para que ele retire essas tarifas, e esse sim é o principal assunto. A questão Magnitsky, Jair Bolsonaro, está sendo de fato tratado com o secretário de Estado americano, o Marco Rubio. É ele que está cuidando disso junto ao Tesouro americano, né, para escolher aqueles que devem sim ser sancionados, não porque estão fazendo isto ou aquilo aqui dentro do Brasil. Os Estados Unidos não estão invadindo soberania de ninguém. Tudo que os Estados Unidos estão fazendo é por conta de ações daquele ministro dentro do território americano. E continua querendo, como se diz, processar, querendo mandar para a prisão americanos. Porque o jornalista Paulo Figueiredo, por exemplo, Constantino, são cidadãos americanos. E contra eles, aquele ministro nada pode, mas fica ainda batendo em cima, exigindo que responda a um inquérito. Ele não tem obrigação nenhuma de responder a inquérito algum. Assim como o Jair Bolsonaro estava fora do Brasil quando ocorreu aquele fatídico dia 8 de janeiro, o Paulo Figueiredo também está nos Estados Unidos há mais de 10 anos. Ou seja, não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui. E isto é que para os Estados Unidos pega muito mal, fere a regulamentação americana e por isso as sanções. Então esse ambiente tóxico não vai ser dissolvido com brincadeirinhas do tipo vou levar a primeira-dama para o Trump conhecer e ver como ela é legal. Isso não vai ser resolvido assim. Esse é o ponto. Agora, voltando aqui mesmo para o nosso território tupiniquim, está todo mundo batendo palmas, né? Porque foi aprovada aí a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Como se o governo do Inácio tivesse encontrado a fórmula mágica da justiça social. Mas o que ninguém diz, em voz alta principalmente,
é que esta conta não vai desaparecer. Ela simplesmente vai trocar de mãos. Alguém vai pagar essas isenções para quem ficar livre de pagamento. E adivinhe quem vai carregar esse peso todo? A mesma classe média de sempre, que já sustenta o Brasil, que não tem nenhum benefício, principalmente os fiscais, né? Que não recebe nenhum incentivo e que ainda por cima, dia após dia, é sufocada por um Estado brasileiro que exige cada vez mais e devolve cada vez menos. A classe média é a maior prejudicada, porque a classe rica se descola dos pobres. E no meio está a classe média, tentando se segurar para subir e tentando evitar a queda, que cada dia é mais iminente. A propaganda populista apresenta a medida de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, como se isso fosse um gesto de generosidade, quando na prática não passa de mais uma transferência de responsabilidade. A classe média que paga escola privada, né, porque a pública não funciona. É a classe média que contrata plano de saúde, porque o SUS não dá conta de atender todo mundo. É a classe média que financia o transporte, segurança e infraestrutura do próprio bolso. Né? Será que, de novo, a classe média vai ser chamada a bancar este alívio para os que ganham menos? Né? Como se isso fosse uma conquista do governo? É a velha lógica. Sorria porque a esmola é para os outros, mas o boleto é para a classe média, para você. Esse governo insiste em vestir a fantasia de justiça, mas o que está fazendo é instalar aí, peça por peça, um socialismo disfarçado. Distribui alívio imediato, só que planta um desequilíbrio para o futuro, porque alguém vai pagar a conta. O populismo governa sempre dessa forma. Promete hoje sem calcular o amanhã, sabendo que quando a conta chegar será outro a ter que explicar o desastre. E o resultado é uma tragédia anunciada para toda a economia, porque é um sistema em que quem produz, quem carrega o país nas costas, é punido com mais encargos, mais sacrifício e mais desprezo. Os ricos, aqueles que ganham acima de 50 mil, como falou o Haddad, que vão pagar os encargos maiores para aliviar os que vão ser isentos, são eles que empregam, são eles que produzem. E se a carga ficar pesada demais, o que eles fazem? Eles demitem. Se não demitem, aumentam os preços de seus produtos. E se isto não resolver, eles fecham as portas e vão investir em outros países. É assim que funciona. Então essa isenção pode até render aplausos agora, como a imprensa está aí dizendo que foi uma grande jogada do Inácio, né? Que esse governo pensa nos pobres, blá blá blá. Mas o preço que será pago por aqueles que nunca são lembrados no discurso oficial vai ser altíssimo. A classe média explorada e esquecida, obrigada a sustentar sozinha a ilusão de prosperidade que o populismo insiste em vender, quando na verdade não existe. Não existe prosperidade alguma no Brasil. O país não está crescendo. O país não evolui, não progride, não investe em tecnologia, não investe nas indústrias, não propõe a abertura de cargos de trabalho. Afinal de contas, não podemos nos surpreender com tudo isso, porque a tal professora, né, aquela Marilena Chaui, segundo ela, a classe média brasileira é reacionária, é conservadora, ignorante, preconceituosa, além de ter dito que a classe média é arrogante e violenta.
né? Uma espécie de entrave cultural e político ao avançado projeto progressista. Avançado. Nunca vi nada que os progressistas fizeram progredir nesse Brasil. Mas para ela, a classe média tem como valores centrais a competição desigual, o individualismo e a busca incessante por privilégios, o que colocaria, né, supostamente, em oposição às ideias de igualdade social defendidas aí pela esquerda. Igualdade social que não existe em lugar nenhum em países comunistas. Por isso, ela odeia a classe média segundo ela mesma. Fato é, meus amigos, que o que se vê hoje na política brasileira é uma repetição quase ritual do mesmo enredo. Um governo que veste a fantasia de generosidade fiscal e apresenta suas medidas como se fossem dádivas de Deus, né? Ou dádivas de uma benevolência eterna, já que eles não acreditam em Deus. Quando na verdade não passam de instrumentos bem calculados de poder imediato. Não é de hoje que a política busca esse atalho. Dar hoje o que vai custar caro amanhã. E sem mencionar aí o preço do futuro, né? E como todo banquete servido sem lastro, a conta alguém vai ter que pagar. Né? Mas não para quem está usufruindo desse banquete. É para quem está bancando mesmo. Aqueles que estão trabalhando duro para fazer esse país funcionar. Né? Aqueles que vão herdar a bomba relógio armada para 2027. É isto. Agora, a unanimidade aí quase festiva na Câmara dos Deputados ontem, né? Onde até a oposição se rendeu ao apelo popular da medida, mostra muito menos convicção sincera e muito mais um medo de enfrentar o eleitor. Afinal de contas, falar não para isenção para quem ganha até R$5.000 é queimar o filme nas urnas, né? Ninguém ousa votar contra um projeto que diz que vai aliviar a classe média, não sei aonde, e os assalariados. Seria suicídio político. Mas nos bastidores não faltam vozes que denunciam a incoerência. É o jogo da política populista, em sua forma mais nua e crua. Pouco importando a equação, porque o que importa é o gesto simbólico e a fotografia do voto, né, nas manchetes. Até o tal Arthur Lira, que surgiu com ares de racionalidade para relativizar o debate sobre a isenção do imposto de renda, afirmou, enquanto estava, acho que ele estava com a cabeça voltada para suas fazendas de gado Nelore, né? Ele afirmou que quem ganha R$50.000 por mês não é super rico em lugar nenhum do mundo. Por incrível que pareça, né? Para ele, certamente 50 mil é miséria, porque ele faz muito mais dinheiro do que isso. Principalmente agora, depois de anos como deputado, depois de presidente da Câmara, né? A retórica filosófica do Arthur Lira, por exemplo, se aproxima aí de um sofisma antigo. Desloca-se a fronteira do super rico para além do horizonte nacional. Separa bastante, fingindo esquecer que o Brasil é um país onde a metade da população, metade não, muito mais que a metade da população, sobrevive com uma renda inferior a 2 salários mínimos. Esta é a realidade nua e crua. E eles merecem sim ter isenção de imposto de renda, mas não para que os outros paguem, não para que os mais ricos paguem. Eles merecem isenção desde que o governo pare de gastar com o que não deve, com o que não precisa. Pare de queimar dinheiro com extravagâncias, viagens desnecessárias. Essa é uma maneira de suavizar o debate de momento, né? É uma forma de construir consensos artificiais, não reais, em torno de interesses muito bem delimitados. É assim que funciona o populismo, uma anestesia, né?
populismo de esquerda ela anestesia a consciência coletiva com pequenas vitórias simbólicas, transformando em números as narrativas históricas, né? E se apresentam aí como defensores do povo, mesmo quando o que entregam é um presente envenenado. A Câmara dos Deputados aplaudiu, o Senado está acenando, né? Os ministros comemorando e a imprensa noticiando aí como um triunfo da democracia. Mas como uma espécie de um filósofo, digamos assim, que observa a cena de fora, não é difícil ver aí a essência da engrenagem. Trata-se de uma política que não se move pelo compromisso, né, com o longo prazo, mas pela sede de sobrevivência imediata, com votos nas urnas. O populismo governa como quem joga cartas marcadas. Dá o que é doce hoje, sabendo que amanhã vai vir o amargo. E quando a conta vencer, em 2027, talvez já não estejam os mesmos a pagá-la. Porque os populistas não vivem do futuro, apenas do agora. É assim que está a situação do Brasil, principalmente depois dessa votação de ontem. Depois de mais de 3 anos, né? Mais de 3 anos, dia 2 de outubro, é que o Inácio resolveu cumprir essa promessa de isenção de imposto de renda para quem ganha R$5.000, coisa que ele prometeu em debate com o Jair Messias Bolsonaro. Só que ele está fazendo isso para usar esta vitória de ontem em campanha eleitoral futura. Muito bem. Agora vamos falar da tal COP30, aquela onde o senhor Inácio falou hoje, né? Que disse para a Janja, ele falou ontem, aliás, não, hoje, desculpa, falou para a Janja que ele nem vai dormir em hotel, ele vai dormir num barco durante a COP30, brincando em momentos onde a população brasileira está sentindo no bolso a dureza da vida. Ele disse ainda que enquanto os gringos estiverem dormindo, ele vai estar pescando. Não se pode levar um personagem desse a sério. Só pode ser um sonho, um pesadelo que nós estamos vivendo e que, se Deus quiser, vamos acordar amanhã e perceber que tudo isso só foi um pesadelo. Não é possível. O retrato que emerge desta preparação para a tal COP30, que não se fala em outra coisa, e que vai acontecer lá no Pará, em Belém, é ao mesmo tempo simbólico e trágico. Um espelho do governo que promete espetáculo, mas entrega o quê? Um improviso para um evento. Transforma a miséria alheia em vitrine turística. E pior, esconde a falha estrutural que existe por trás desse evento em uma retórica, em narrativas. A cidade de Belém, né? Lá no estado do Pará, para quem conhece e para quem vive por lá, sabe perfeitamente que é uma cidade marcada por desigualdade extrema e carências históricas, e que vai então receber o maior evento climático da ONU, mas com uma estrutura hoteleira visivelmente defasada e completamente distante do que o evento exige. Delegações internacionais já reclamaram e continuam reclamando do preço das diárias de hotéis, que chegam a valores entre 10 e 15 vezes maiores do que os praticados habitualmente. Aliás, das pouquíssimas estadias que existem por lá, dos poucos hotéis que existem por lá. E essas são acusações que foram reconhecidas pelo próprio presidente da COP, o tal embaixador André Correia do Lago, né? E que descreveu a situação de preços como extorsivos. Ora, se ele acha extorsivo, por que não se preparou antes de marcar um evento para um local onde não comporta condições para isto? Países menos desenvolvidos
e que vão participar, chegaram a pedir oficialmente que o Brasil mudasse a sede do evento por conta desses custos econômicos e astronômicos, né? Mas a reação oficial antecipa a crise. O governo contratou 2 navios cruzeiros, né, para proporcionar cerca de 6.000 leitos temporários, uma tentativa de mitigar o colapso previsto. Mesmo assim, o tal Inácio veste a retórica como escudo, dizendo em discurso que esta não vai ser a COP do luxo, será a COP da verdade. Ele evocou imagens de simplicidade forçada, dizendo que até Carapanã picando um gringo faria parte da realidade que os visitantes teriam de conhecer, disse ele dando risada. E brincou, dizendo sobre dormir num barco, olhando para as estrelas, né? Caso não apareça vaga em hotéis. Parece até que a gente acredita nisso. Quem ouve pensa que isso é verdade. A suíte de luxo mais cara que existir por lá é dele. Isso é fato. Essas afirmações soam como provocação, né? Ou resignação nacional diante da precariedade, ou tentativa de normalizar o que seria inadmissível em qualquer outro país do mundo, qualquer país que resolvesse ser a sede de um evento global. É inevitável perceber a dissonância entre o espetáculo promovido e a realidade concreta. Um presidente que proclama a melhor COP da história, enquanto o próprio povo paraense sofre com a falta de saneamento e condições de vida precárias por conta do abandono de seus governantes. Ao escolher Belém como palco, o governo assumiu aí uma narrativa simbólica, que é mostrar a Amazônia, dar visibilidade ao Pará. Só que eles se esqueceram de garantir uma estrutura mínima de igualdade e funcionalidade para os convidados internacionais. É claro que o desastre que promete ser esta COP30 não será divulgada pela nossa imprensa. A nossa imprensa vai dizer que foi tudo bem, tudo legal, todo mundo curtiu, né? Que o Macron adorou dormir numa rede, sendo picado por mosquitos, né? Que os líderes mundiais gostaram do cheiro por conta da falta de saneamento. É isso que a imprensa vai dizer. Quando, na verdade, o próprio povo do Pará está acostumado com isso desde sempre e nunca viu qualquer governante tentar melhorar as condições de vida por lá. Essa é a realidade. Mas nada disso conta, nada disso a imprensa tradicional fica falando, a Globo News não fala disso, a CNN não fala disso, o Estadão não fala disto. Só falam do Inácio, que está pensando na reunião com Trump, quando na verdade nem marcou data, nem sabe se vai haver esse encontro. Quanto mais, né, ficar dizendo que vai ser conversado. Pura piada. Pura piada. Mas é assim que caminha o Brasil. É assim que nós estamos vendo a situação e vão surgindo figuras aí esquecidas. Hoje foi a vez do João Dória Júnior ressurgir das cinzas, dando entrevista para o Estadão, dizendo que a conversa do Inácio com Donald Trump vai ser muito produtiva e que vai ser a chance do Brasil mostrar a realidade de como o país está prosperando, progredindo, etc e tal. Foi mais um que apareceu elogiando Tarcísio de Freitas. É incrível como todo mundo agora, principalmente aqueles que não são benquistos pela população, citam Tarcísio de Freitas. Como se ele já fosse candidato oficial para a campanha presidencial. É incrível. Quando na verdade nós sabemos perfeitamente que a ideia é queimar Tarcísio de Freitas com a direita conservadora de fato. A raiz. Porque Tarcísio de Freitas é sim conservador raiz. E se um dia sair candidato à presidência, é porque recebeu das mãos de Jair Bolsonaro esta missão. Coisa que está ainda muito longe de acontecer, porque primeiro que está distante
o pleito de 2026. Segundo, porque o próprio Jair Bolsonaro também não indicou ninguém. E terceiro, porque existem outros nomes da própria família. Temos o Eduardo, temos o próprio Flávio, que vem se destacando nesses últimos dias, né? Mas o importante é queimar os principais nomes da direita. E atualmente, tirando o Eduardo, tirando o Flávio, né? Poucos nomes sobraram, nomes de destaque, a não ser Tarcísio de Freitas. Mas essa é a jogada da esquerda, por isso eu sempre falo, fiquem espertos, prestem atenção, não caiam em conversa furada. Simples assim, né? Mas o tempo vai mostrar tudo, né? Nós vamos ficar, se Deus quiser, vamos ficar sabendo de como essas coisas vão acontecer daqui por diante, quem será o candidato afinal de contas, mesmo sabendo que de repente, quem sabe, né, o nosso presidente ainda possa sair candidato, não é isso? O jogo não está acabado. Pode sair um pênalti aos 50 minutos do segundo tempo, como aconteceu ontem lá em Porto Alegre, não é isso? E de repente, Jair Messias Bolsonaro sai a candidato à presidência em 2026. Sonhar, a gente pode, não é isso? Meus amigos, é o que eu tinha para vocês nesse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, claro, deixem aí os likes, convidem seus amigos para me acompanhar, peguem o link desse vídeo, distribuam nas suas redes, né? Toda ajuda é sempre muito bem-vinda para fazer o canal continuar vivo. Quem puder colaborar, eu agradeço de coração, ajude o canal. E eu, por hora, desejo a vocês um excelente final de noite, muito bom descanso. E até amanhã, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.